Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 24 de junho de 2025, a nossa terça-feira de última rodada de Mundial e umas correções no critério de desempate. Bom, tropa, terça amanhã, a gente segue aí, como eu falei, né, na última rodada da fase de grupos do Mundial. Amanhã é o penúltimo dia, só que antes da gente falar dos jogos de amanhã, eu preciso corrigir e ensinar para vocês umas coisas, um critério diferente adotado nesse Mundial pro desempate, tá? Deixa eu aqui no grupo do Botafogo, porque ele é muito importante. Vamos lá. Primeiro critério de desempate, confronto direto. Até aí ok. Só que tem uma mudança nesse Mundial que é para quando 3 times empatam em pontos. Existe um critério diferente, vou explicar para vocês rapidinho, tá? Parece complicado, mas não é. Vamos lá, como é que a gente teria as 3 equipes aqui com a mesma pontuação? Se o PSG ganhar do Seattle, e acredito que deve ganhar, vai a 6 pontos. Imagina que o Atlético de Madrid ganha do Botafogo, também vai 6 pontos, né? 3 times com 6 pontos. O que acontece? Já de início, que muda tudo. O jogo contra o time eliminado ele é descartado, tá? Não importa se ganhou por 1000-0, ganhou por 1-0. Esse jogo ele é descartado, pelo menos de início. Ele é descartado. Então, é como se o grupo funcionasse só no resultado desses 3. Então, vamos lá. PSG ganhou do Atlético de Madrid 4-0. Perdeu para o Botafogo de 1-0. Então, o PSG teria 3 pontos e saldo de 3. O PSG, em vitória, se classifica de qualquer forma. Porque Atlético de Madrid e Botafogo não tem como as 2 equipes passarem o saldo do PSG. Ok. Agora, aqui vem o detalhe do Botafogo e Atlético de Madrid. Se fosse só no saldo de gols, né, o segundo desempate, se o Atlético de Madrid ganhasse por 2 gols do Botafogo, o Atlético de Madrid passava, porque as 2 equipes iam empatar em saldo 0 e o Atlético de Madrid teria feito mais gols. Só que nesse cenário ele é diferente. Preste atenção, tá? É simples. O Atlético de Madrid, imagina que o Atlético de Madrid ganhe por 2-0 do Botafogo. O que antes classificaria o Atlético de Madrid não vai mais. Por quê? O Atlético de Madrid perdeu para o PSG de 4-0, então tem um saldo de -4, ganhou do Botafogo por 2-0. Aumentou 2 aí, ficou com um saldo de -2. 3 pontos, uma vitória e uma derrota, e um saldo de -2. E o Botafogo, que ganhou do PSG de 1-0, se perdesse para o Atlético de Madrid por 2-0, ele ficaria com um saldo de -1. Né? Tinha um saldo de 1, perdeu por 2, ficou com saldo de -1. Ele ainda assim passaria o Atlético de Madrid, porque esse último jogo aqui, esse jogo contra o último colocado, ele é descartado num cenário de 3 equipes com a mesma pontuação. Quando que esse último jogo é considerado? Quando as equipes empatam tanto na pontuação, né, entre os 3 jogos, e no saldo de gols, e nos gols marcados. Aí e somente aí entra o último confronto, tá bom? Seria o 4º critério de desempate. Entendeu mais ou menos? Não tem muito o que se embolar, tá? Se 3 equipes, o critério é confronto direto, primeiro critério de desempate. Se 3 equipes empatarem em pontos, o jogo contra o time eliminado é descartado. É como se você tivesse um grupo só com os 3, só tivesse existido os 3. Entendeu? Vai ter um grupo que vai ser no vídeo de amanhã, que é esse grupo aqui, do Inter River Plate. Eu já vou adiantar só para vocês entenderem isso aí, que pode ser importante na hora de vocês fazerem a análise de vocês. Se você olhar esse grupo aqui, esse grupo ele tem chance de todo mundo ter a mesma pontuação. Como? O River empatando com o Inter, eles vão a 5 pontos, e o Monterrey ganhando do Urawa. Vai a 5. A gente teria 3 times com 5 pontos. O que aconteceria? O jogo do Urawa ele é descartado, ficaria aqui como se só tivessem os 3. E aí é legal, né? Porque o Monterrey empatou com a Inter, empatou com o River Plate. E o River, se empatar com a Inter, também ficaria tudo empatado, ficaria a mesma pontuação e o mesmo saldo, porque se eu tenho um empate, seria um saldo de 0. Aí seria nos gols marcados. Vocês vão reparar que se o jogo for 0-0, vai ter uma classificação, se for 1-1, uma outra classificação, se for 2-2 ou mais, outra classificação, mas aí vai ficar para o vídeo de amanhã, entendeu? Só pega esse detalhe aí, 3 times empatados em pontos, o jogo menor é descartado, a não ser que eles empatem saldo de gols em pontos, saldo de gols e gols marcados. Vamos lá,
Vamos agora para os jogos, enfim, de amanhã, então só precisava corrigir isso para vocês. Vamos começar com esse jogo aqui que é super tranquilo, Boca Juniors contra o Auckland City, o famoso saco de pancadas, né? O time que é amador, todo mundo tem outra profissão, o Boca Juniors deve ganhar, não deve sofrer gols e deve ganhar bem. Só que qual é o grande detalhe aqui? Se o Boca ganhar e o Benfica perder para o Bahia, o primeiro critério vai ser o confronto direto. Tá? Aí é só dois times que empataram em pontos. Primeiro critério, confronto direto. Elas empataram o jogo em 2-2. Segundo critério, saldo de gols. O Benfica tem um saldo de 6 e o Boca Juniors tem um saldo de -1. O que teria que acontecer? O Boca Juniors teria que meter uma grande goleada aqui no Auckland City para poder cobrir esse saldo do Benfica. Então, para mim, é um jogo que o Boca Juniors deve golear, tá? Porque você não só enfrenta um time sabendo que vai ganhar, você enfrenta um time com a possibilidade de classificação dependendo do teu número de gols. Então, para mim, é jogo para o Boca Juniors fazer 5, 6 gols, então eu entraria num handicap asiático -4,5 para o Boca Juniors, -5,5, né? Cenários onde o Boca Juniors precisa ganhar por 5 ou mais gols para dar green. Mas eu acredito que isso aí não deve ser problema, desde que o Boca foque mesmo, eu acredito que deva conseguir ganhar. E também, ambas não marcam, esse time do Auckland seria muito ruim. O Boca, mesmo não sendo um time mais forte do grupo, o Boca tem uma torcida muito forte, teria que se esforçar muito para tomar um gol, tá? Então ambas não marcam, eu também gosto, assim como o handicap asiático -4,5, -5,5, ou até se você não sabe mexer com handicap, mas pensar em gols, mais 5,5 gols, mais 6,5, mais 7,5, para mim é o melhor cenário para esse jogo. Agora aqui o jogo bem interessante do grupo, que é o Benfica contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique já está classificado, né? Joga aqui pela liderança. Se empatar ou vencer é líder, se perder o jogo, ele fica na segunda posição. Só que esse jogo tem um pequeno probleminha. Um empate aqui classifica as duas equipes, né? Então a gente pode ter aquele famoso jogo de compadre. Tome cuidado. Eu acho que aqui é um pouquinho mais difícil, porque eu tenho dois grandes times que jogam para frente, mas aqui existe esse grande risco, tá? De ser um jogo de compadre. O Benfica, tô muito feliz, vai. Vamos empatar aí, eu fico com a segunda posição sem problema nenhum, eu só quero passar de fase, ainda que o Boca Juniors faça 10-0 no Auckland City, problema. Beleza? Então, se eu tenho um jogo de compadre, eu tenho uma chance de ser empatado, eu tomaria cuidado com isso. O que para mim é interessante nesse jogo? Eu buscaria um dupla chance para o Bahia. Ó, um dupla chance Bahia, então, pegaria um empate anula para o Bahia, então em 40 pode ser interessante, ou um dupla chance se eu pensar em vitória, pensando que eu tenho o Bahia, que é o time mais forte, e pensando que eu preciso me resguardar com um empate, porque o Benfica ele está interessado nesse empate também. E o Bahia não precisa ganhar para ser líder do grupo. Ser ou não líder, ser ou fazer 10 mil pontos ou não mexe, não muda em nada. Os confrontos eles já são definidos, assim como a Copa do Mundo. O primeiro de um grupo pega o segundo do outro e por aí vai. E eu posso ter um jogo de compadre, eu tomaria muito cuidado com isso. Mexeria nesse jogo ao vivo se uma das equipes tiver aberto o placar. Bahia fez um gol. Opa, Benfica pode estar sendo eliminado, dependendo do placar do Boca Juniors. Então o Benfica ele vai ter que se lançar, e aí eu buscaria mais gols no jogo. Ou o Benfica ganhando, tá tirando a liderança do Bahia, naturalmente o Bahia vai querer ir para cima do Benfica para retomar essa liderança. Então nesse cenário, somente nesse cenário, eu mexeria em gols. Tá bom? Cris, dupla chance Benfica vale? Tá pagando bem. Se for um jogo de compadre, você está bem servido também. Vamos agora fechar aqui o grupo do Flamengo. Flamengo que já é líderzaço, tá? Flamengo tem 6 pontos. Não, o Flamengo é líder, porque o Flamengo ganhou do Chelsea e do Esperance. Como porque o primeiro critério é confronto direto, ainda que Chelsea e Esperance empatem em pontuação com o Flamengo, independente do saldo de gols. O Flamengo ele permanece líder do grupo. Só que o problema é que ao mesmo tempo que eu tenho um Flamengo que não está tão interessado assim no jogo, é claro que vale dinheiro, né, mas em termos de classificação é um jogo que é inútil para o Flamengo, é um jogo que em termos de classificação também é inútil para o Los Angeles, porque Chelsea e Esperance vão ter que pontuar e um dos dois times aqui vai ficar com essa segunda posição. Então são dois times desinteressados na vitória para a classificação, mas são dois times motivados financeiramente, porque a vitória vale bastante e para os dois clubes, principalmente, né, faz uma diferença absurda a questão do dinheiro. Principalmente o Flamengo também, porque o dinheiro é pago em outra moeda, e aí
Pô, o Flamengo, eu vi, caraca, o Flamengo já ganhou muito dinheiro, cara. O Flamengo ganhou 140 milhões. Eu acho que é por aí. Cara, o Flamengo já ganhou muito dinheiro nesse campeonato, porque tem as 2 vitórias, mais a classificação como líder, tá? Valendo a pena. Vamos lá, agora pra gente fechar o jogo da classificação. Chelsea contra o Esperance Tunis. Pontos positivos para o Chelsea. O empate garante a classificação. Por quê? Primeiro critério de desempate, confronto direto. Empatou, vamos para o saldo de gol. O Chelsea tem um saldo de 0, o Esperance Tunis tem um saldo de -1. Então, o empate é bom para o Chelsea. Mas não acredito que o Chelsea vai jogar pelo empate, até porque vai que, vou segurar aqui o regulamento, empate, final do jogo, aquela pressãozinha de final do jogo. Mesmo que tu pega um time bem mais fraco, tem aquela pressão de final do jogo, um escanteio, sei lá, uma falta no meio campo que tu dá aquele balão pra dentro da área. Não, futebol é futebol. Tá ligado o que eu tô falando. E aí, pra mim, o Chelsea vai vir pra cima e o Esperance, com todo respeito, pelo que eu vi no jogo contra o Flamengo, é um time que o Chelsea também deve ganhar sem dificuldade. Assim também como não vi o Flamengo sendo ameaçado. O Chelsea deve ganhar, mas que o jogo vale a classificação e depois de uma derrota feia que o Chelsea entrou na roda contra o time rubro-negro. Beleza? Temos mais alguma coisa? Para mim, não, tá? Até porque esse vídeo já ficou longo por conta da explicação, mas eu tinha que fazer isso, tinha que fazer essa errata até para vocês entenderem e vai ser muito importante pro grupo de amanhã também. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos, seja um dia muito bom pra gente, que hoje também seja. Jogue com responsabilidade e não esqueça, principalmente no Mundial, não tem jogo garantido, tá? Não tem jogo garantido. Vemos amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Chelsea contra o Esperance Tunis. E para fechar, dupla chance para o Bayern de Munique contra o Benfica. Essa nossa duplinha deu total de 1,58 de odd. Sempre bom para dobrar nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.